Amém. Abra comigo tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Irmãos, hoje à noite nós começamos uma série que eu chamei de série de encerramento do Evangelho de Marcos. E ao ler esse Evangelho, algumas vezes, me preparando para pregar aqui para os irmãos, eu tenho já pregado há alguns meses esse Evangelho, caminhando verso a verso, capítulo após capítulo. Algumas vezes eu separei alguns trechos do livro para fazer como que minisséries dentro do grande livro, da grande série que é sobre Jesus de Nazaré. Esse Evangelho nos apresenta, e esse é um termo que aparece algumas vezes no Evangelho de Marcos, nos apresenta Jesus de Nazaré em sua humildade e também em sua majestade. E a grande série fala justamente dele. E o meu objetivo é expor Jesus, falar de Jesus, mostrar Jesus por meio desse Evangelho. Mas curiosamente, os últimos capítulos, os últimos 7 capítulos desse livro, ou seja, os capítulos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, eles nos falam justamente sobre nós e sobre a capacidade que nós temos de agirmos arrogante e orgulhosamente diante do Senhor. E essa demonstração do nosso orgulho se manifesta em diversos prismas, em diversos ângulos. E é justamente por isso que daqui até o dia 15 de dezembro, permitindo o Senhor, 15 de outubro, permitindo o Senhor, eu quero fazer essas pregações sobre o orgulho. Pecado que, conforme eu coloco aqui também no slide para vocês, nos torna muito parecidos com o diabo. Há quem diga que o orgulho foi o primeiro dos pecados. E há quem pense e creia e compreenda pela palavra que também será o último deles. E não há um pecado que nos torne mais parecidos. Talvez você diga, não, mas o pecado do diabo não é a mentira, ele não é o pai da mentira? Sim, mas a mentira é fruto do quê? Se não, de orgulho. A mentira é fruto de humildade? A mentira é fruto de alguma virtude? Não, meus irmãos. É a nossa arrogância, é o nosso orgulho, acima de tudo, contra Deus. Não é orgulho contra o outro, não é orgulho contra uma situação em si ou diante de um quadro específico, mas é um orgulho contra Deus, que nos leva à mentira, que nos leva a todo e qualquer pecado. E hoje à noite, o tema que eu quero dar para o capítulo 10 é justamente esse que está no slide. Pode colocar o próximo, por favor. Isso, casamentos destruídos, o orgulho em ação. E antes da gente ouvir o texto de Marcos 10, que é um texto bastante longo, são 52 versículos, e eu vou contar aqui com 3 pessoas para me ajudar, para ler esse texto. Eu quero dizer para vocês, pedir para vocês, que enquanto estes irmãos estiverem lendo, eu vou pedir que os 3 venham à frente aqui agora. Isso, eu sei que é o Filipinho, é a Amanda, e quem mais? E é o Wesley, é isso? Cadê o Wesley? Só vocês dois vão dividir? Ok, então tá bom. Vocês já sabem onde um termina, o outro vai, onde o outro continua? Então tá bom. Então, enquanto eles estiverem lendo, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no texto e que vocês não procurassem compreender casamento apenas como aquilo que eu tenho com a Rosana. Porque a Bíblia fala sobre casamento outro também, como por exemplo aquele que eu tenho com Deus. Compromisso de fato. Eu não casei com Deus ainda. Eu apenas sou uma noiva de Cristo, assim como vocês, assim como todo o povo de Deus nessa terra. Mas nós temos um compromisso, um relacionamento. E o orgulho, ele não apenas é capaz de ferir relacionamentos humanos, mas é também capaz de ferir relacionamentos espirituais, relacionamento com o próprio Senhor. Enquanto então ouvimos a leitura do capítulo 10 de Marcos, eu peço aos irmãos que meditem nisso e tentem encontrar isso. Um texto bastante longo que a gente possa tentar visualizar enquanto ouvimos o Felipe e a Amanda lendo o texto para nós. O texto vai aparecer também aqui na projeção, caso você queira acompanhar na versão que aparecerá ali. Podem subir aqui, por favor. Então Jesus deixou Cafarnaum e foi para a região da Judéia, ao leste do Rio Jordão. Mas uma vez a multidão se juntaram ao seu redor, como de costume, e ele a ensinava. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta:
Deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher? Jesus respondeu: O que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Ele permitiu, responderam os fariseus. Disse que um homem poderia dar sua esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Porém, Jesus disse: Moisés escreveu os mandamentos porque você tem um coração duro. Mas Deus fez o homem e a mulher, desde o princípio da criação. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. E dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um, e que ninguém separa que Deus une. Mais tarde, quando Jesus estava em sua casa com seus discípulos, eles tocaram no assunto outra vez. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua esposa e se casar com outra mulher comete adultério contra ela. E se outra mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro homem comete adultério. Certo dia, trouxeram crianças para Jesus pusessem as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: Deixe as crianças, venham a mim. Não impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. E lhe digo em verdade: quem não receber o reino de Deus como as crianças, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs a mão sobre a cabeça delas e abençoou. Quando Jesus saiu de Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiro bom. Apenas Deus é verdadeiro bom. Você conhece o mandamento: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido todos os seus mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda não há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá o tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como que é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Os discípulos admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: Filho, entrar no reino do céu é muito difícil. Mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Perplexos, os discípulos perguntaram: Então, Jesus, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas isso é impossível, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar: Deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: Eu lhe garanto que todos os que deixaram sua casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou propriedade por minha causa, por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e propriedades. Com perseguição e o mundo no futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão o último, e muitos últimos serão os primeiros. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombaram dele, cuspirão dele, e o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber
o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês saberá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Obrigado, irmãos. Muito bem. Vamos voltar ao versículo 1. Não sei se vocês conseguiram perceber, como eu percebi ao ler e preparar esse sermão, há uma atitude comum no coração de praticamente todas as pessoas que estão nesse capítulo. Um capítulo longo, com várias histórias, uma que não tem nada a ver com a outra, aparentemente. Numa visão, em primeiro lugar, despreocupada, uma leitura rápida, apenas raspando a tinta, a gente não consegue perceber que há um elo que conecta um assunto com o outro, como se fossem elos de uma corrente que interligam os assuntos um com o outro. O texto começa no versículo 1 dizendo que quando Jesus se levantou, ele foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outras vezes as multidões se reuniram junto dele, de novo eles as ensinavam segundo o seu costume. De onde Jesus foi? Quando nós paramos, antes de eu sair de férias, há 15 dias atrás, nós vimos que Jesus estava numa região mais ao norte de Israel. Ele chegou até o topo do Hermon, praticamente, até a região mais alta ali do mapa, digamos, de Israel, até chegar no Monte Hermon, onde provavelmente ele subiu por ocasião da transfiguração. E o Hermon era lá em cima, era depois de Tiro e Sidom, lá onde nasce o Rio Jordão. Antes do Rio Jordão existir, na verdade, vira o Mar da Galileia, depois desce no Jordão. É como se ele vivesse, sei lá, no Paraná e ele fosse lá para o Pará. Ele estava bem distante. Mas aqui no capítulo 10 diz que ele foi para a região da Judéia. A Judéia é a parte sul de Israel. É onde fica Jerusalém, onde fica Belém, ainda um pouco mais ao sul. Pois bem, ele estava indo para lá. Ele estava indo no caminho de Jerusalém, ele estava indo no caminho do Calvário, ele estava indo no caminho da cruz, ele estava indo no caminho do sacrifício por você e por mim. Ele desce para a Judéia. E o primeiro assunto que se levanta, a partir do versículo 2, é esse que os fariseus fazem sobre casamento e divórcio e recasamento. O meu ponto aqui, até porque eu já tratei desse assunto com vocês em outras ocasiões, e pretendo voltar a tratar em outras ocasiões, mas o texto é maior, portanto não vou ficar só nesse ponto. Quando os fariseus trazem a Jesus o ponto relacionado a divórcio, recasamento e adultério e tudo mais, eles citam Moisés. Eles citam a autorização que Moisés deu na lei, no Antigo Testamento, para o divórcio. Jesus explica que essa concessão lhes foi dada por causa de quê? Dureza do coração.
Isso nos parece com algo que soa orgulho. Isso não significa que em toda ocasião de divórcio exista o orgulho ou exista a dureza do coração de ambas as partes. E a concessão de Moisés na lei, na verdade, se deu principalmente por proteção da mulher. Porque naquela época, antes de que isso fosse concedido, um marido como eu, que casei com uma esposa, mas estou descontente com ela, eu resolvi casar com outra. Quem é que vai me dizer que eu não posso? Se Abraão teve duas, Moisés teve duas e os outros, eu vou ter também. Uma é oficial e o resto são as não oficiais. As concubinas, as prostitutas, as minhas mulheres. E talvez eu possa ter 2, 3, 4, 5, 6 mulheres. E embora desde o princípio é um homem para uma mulher. Desde o princípio Deus deixa claro que a poligamia está fora de conversa. Mas naquele momento, quando os homens eles começam a abrir mão das suas esposas, e a esposa ela não podia fazer nada na vida, numa cultura onde a mulher ela era muitas vezes menosprezada, era colocada de lado, mas o homem não. E aí a minha mulher, que era no papel casada comigo, eu havia recebido ela do pai dela, às vezes eu recebi o dote, às vezes eu paguei pelo dote, o dote como se fosse os bens que ela tinha. Por exemplo, vamos supor que a minha esposa, ela tivesse um terreno, um veículo e mais uma poupança. E aí eu chego para o pai dela e compro tudo aquilo, agora é tudo meu. Agora o terreno, o imóvel, o automóvel e a poupança é tudo meu, porque eu paguei pelo dote. Vocês estão entendendo? Então ela é minha. E se eu fiz isso e eu não quero mais ela, eu arrumo outra. Mas e ela? Ela não pode fazer nada. Porque se ela arrumar outro, ela pode ser apedrejada. Porque ela é casada comigo. No papel, mas na prática não. Por conta da dureza do coração desse marido, que muitas vezes espancava a esposa, humilhava a esposa, traía a esposa não podia fazer absolutamente nada, foi concedido a carta de divórcio. Por conta da dureza, Jesus fala para os fariseus, do vosso coração. Num certo sentido, foi para que elas se vissem livres do jugo daquele homem. Se elas quisessem ir para outra casa, a casa dos pais, por exemplo, ela podia ir. Jesus não fala de recasamento aqui no primeiro momento, mas nem voltar para a casa do pai ela não podia. Vamos supor que eu sou aquele cara, e a minha esposa, ela apanha de mim, ela é traída por mim, e ela foi abandonada por mim. Aí ela fala, eu vou para a casa do meu pai, vou voltar para a casa da minha mãe. Fala, o que você vai fazer lá? Eu comprei o seu dote, você vai ficar aqui. Eu vou para a casa do meu pai, vai que você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou na casa do seu pai, bato em você, bato no seu pai, e olha lá se eu não te mato, que se eu souber que você está arrumando caso com o outro. Então, por conta disso, num contexto mais amplo, a concessão da carta de divórcio foi criada pela lei de Moisés, pensando principalmente na proteção da mulher. E há quem pense que esse tipo de proteção e pensamento em mulher não existe na Bíblia, mas principalmente por causa dela. No texto, um pouco mais adiante, a partir do versículo 6, Jesus fala o seguinte: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, são palavras de Jesus, não separe o homem. Aí quando eles chegaram em casa, no versículo 10, diz assim: voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. Os discípulos ficaram interessados nesse assunto, sobre divórcio, sobre casamento e tal. E aí ele lhes disse, quem puder repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério com aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Esse texto, na verdade, ele encontra seus paralelos lá em Mateus 19 e em outros textos do Novo Testamento também, como por exemplo 1 Coríntios capítulo 7 e outros textos das Escrituras, onde o assunto divórcio e recasamento aparece. E a princípio, o texto bíblico diz que o casamento é uma aliança que um homem faz com uma mulher. E essa aliança, tal como uma aliança, ela não tem fim. Onde é o fim dessa aliança? Ela não existe, portanto não tem fim. Até que alguma coisa quebre essa aliança. Eu tive uma aliança que ela quebrou realmente. Uma porcaria, eu tinha dinheiro para comprar uma coisa melhor. Enfim, ela quebrou na época, Mas isso é outra história, as tragédias do passado. Mas por alguma coisa quebrou aquela aliança. Num sentido figurado, bíblico, aqui, a quebra dessa aliança, ela pode se dar em 3 ocasiões na Bíblia. Primeiro é pelo falecimento. Final de 1 Coríntios 7 nos diz isso, que quando um dos cônjuges
falece, a aliança se quebra. É por isso que a Bíblia diz que eles sejam uma só carne, até que o que os separe? A morte separa, a morte quebra a aliança. Quando quebra-se a aliança, não há mais aliança. Quem então não tem aliança de casamento com ninguém, é livre para casar, desde que seja com alguém no Senhor, conforme os princípios de Gênesis, de Marcos, de Mateus, de 1 Coríntios e outros, mas é livre para casar. Há um outro ponto, e esse também está lá em Marcos capítulo 7, que é a questão do abandono, quando lá diz que se uma parte, seja ela incrédula, é o que está lá, alguns vão dizer, nem necessariamente sendo, mas ela consente em viver com você, e você, que é temente a Deus, deve ficar com essa pessoa. Enquanto ela quer ficar com você, você, cristão, não pode dar o primeiro passo em direção ao divórcio. E é proibido isso. Proibido dar o primeiro passo com relação ao divórcio. Mas, se a outra parte quiser se apartar, se a outra parte, por qualquer razão, quiser abandonar você, e por mais que você diga que quer a restauração, quer ficar junto, a pessoa insistir, não, eu vou sair daqui, o texto bíblico em 1 Coríntios 7 diz que se aparte. Deus está chamando você para a shalom, para a paz. Essa expressão, ela também descreve uma absoluta quebra da aliança. É nesse sentido que os reformadores, há 500 anos, os pastores ao longo da história da igreja, e também, mesmo antes da reforma, o próprio catolicismo romano sempre concordou com essa interpretação, e os reformadores também, e eu também, que quando uma parte do casamento abandona a outra parte, deliberadamente, indisposta a restaurar, obstinadamente, sabendo do que está fazendo, aquela parte abandonada, aquela parte deixada, a aliança foi quebrada. Não porque ela quis, mas porque aquela pessoa com quem ela fez uma aliança deliberadamente quis quebrar aquela aliança. Não foi ela quem quebrou. É óbvio que ela teve participação, porque não há parte inocente nessa história. Mas a deliberação e a obstinação, a decisão insistente de acabar com esse negócio foi da outra parte. Nessas horas, a Bíblia diz que Deus chamou você que não queria para a paz. E a terceira ocasião que Jesus cita em Mateus 19 é o adultério, que aqui não está muito claro. Aqui a passagem é mais rápida, não é? Mas em Mateus 19, que é o paralelo desse daqui, é o texto paralelo desse, Jesus fala sobre o adultério, ou a porneia, que é a palavra original ali, que diz respeito a N coisas, adultério, bestialidade, enfim, várias coisas que envolvem uma prática sexual proibida, imoral e que teoricamente quebra-se a aliança, estando a parte que foi traída livre para enxergar aquela aliança como quebrada por aquela outra parte. Mas é importante que se diga que não só aqui, como em Mateus 19 e em vários outros textos das Escrituras, nenhum de nós que somos casados podemos ficar na torcida dizendo: Deus mata, Deus mata, Deus mata, Deus mata. Ou falando assim: Deus, que apareça um varão no caminho da minha esposa, um varão daqueles de 2 metros de altura, que nem um filipinho assim, né? Mais forte, né? Fortão assim, né? Mais bonito, embora ele seja bonito. Então que apareça um homem e que a minha esposa se apaixone por esse homem, e aí que ela tenha um caso com esse homem, e aí graças a Deus estou livre dele, para casar de novo. Meus irmãos, aí o cara chega para mim, aí eu chego para mim, porque sou eu aqui, né? Aí a pessoa chega e diz assim: pastor, eu estou livre para casar de novo, não estou? Falou: não, de jeito nenhum, porque no seu coração a motivação foi qual? Foi essa. Ou aquela pessoa que faz de tudo para o outro abandonar, faz de tudo para o outro deixar. No que cabe a nós, a Bíblia diz que o que Deus espera é o perdão e a restauração para sempre, irmãos, para sempre. O que Deus espera é que sempre haja uma atitude no nosso coração disposta a perdoar e a caminhar numa segunda milha. 1, 2, 3, 4, 5. É óbvio que há um momento em que isso é completamente inviável, porque a outra parte ela não para de tomar aquela decisão errada, até pela sua proteção, e porque se caracterizou um abandono, já te abandonou. Traiu 1, traiu 2, traiu 3 vezes, desfaz de você, mente para você, usa o dinheiro para outras coisas e esconde. Essa pessoa já te abandonou. A luz da palavra de Deus, ela quebrou a aliança com você, porque ela não é uma só carne com você. Ela quebrou isso.
isso significa que a aliança está quebrada, mas não significa que necessariamente você tenha que se casar de novo, que você possa se casar de novo. E quem é essa outra pessoa? Como eu disse, esse é um assunto vastíssimo, que eu já tratei e pretendo em breve tratar de novo com vocês, especialmente quando nós terminarmos o Evangelho de Marcos, e aí eu vou trabalhar com alguns temas importantes da nossa vida e do nosso dia a dia, antes de entrar em um outro livro. Então lá nós voltaremos a esse assunto, mas eu quero apenas deixar isso para vocês aqui. O ponto de Jesus, a questão do divórcio, que é o assunto aqui. O assunto aqui não é o recasamento, é o divórcio. O assunto do divórcio aqui, na expressão de Jesus, aponta simplesmente o orgulho no coração da outra pessoa. O orgulho. Quando não há orgulho, quando há uma disposição sincera de permanecer, quando há uma busca constante para transformação, quando há aquilo que eu falarei, permitindo o Senhor nesse sábado, para as mulheres com a obrigatoriedade, é o passe de entrada. A mulher só entra se o marido estiver do lado, ou se tiver uma carta, uma procuração, uma autorização, eu estou viajando, estou doente, estou internado, aí a mulher entra assim, não é brincadeira, gente. O próprio marido da líder da mulher não vai estar, não vai ter encontro então. Brincadeira. O tema nesse sábado vai ser perdão. E eu sei que é um assunto delicado, é difícil, a gente fica constrangido, é melhor a gente arrumar um outro compromisso. Vamos comer pizza sábado à noite. Não ficar lá vendo aquele assunto, vai mexer com a gente. Mas irmãos, a palavra de Deus é um espelho para nós. E é saudável que nós ouçamos o que ela quer nos ensinar, para que sejamos transformados e abençoados, sobretudo em nosso lar. Esse é o primeiro ponto aqui. Quando nós avançamos a partir do versículo 13, o que nós encontramos é Jesus chamando algumas crianças. Trouxeram crianças para Jesus. Tenta imaginar a cena. O que os discípulos fizeram? Repreenderam as crianças no versículo 13. Repreenderam. No versículo 14, diz que Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Qual foi a atitude daqueles discípulos? Arrogância. Deixa essas crianças para fora daqui, é papo de adulto, aqui é só gente madura, criança não tem que entrar aqui agora. Jesus diz: o que vocês estão fazendo? Jesus pega uma criança, toma ela nos braços, verso 16, eu sei que eu vou deixar o Felipe e a Giovana louco ali, né? Loucos. Ele toma essas crianças nos braços no versículo 16 e começa a abençoar aquelas crianças, falar com aquelas crianças. O que é isso? É humildade, confrontando o orgulho dos apóstolos, o orgulho dos discípulos, querendo cada vez mais com que aquela situação fosse tal que as crianças não atrapalhassem. Jesus diz: é delas o reino dos céus. Nos Salmos diz: é delas que vem o perfeito louvor. E daqui a pouquinho elas vão aparecer de novo na história. Aí vem o verso 17 até 22, o jovem rico. Qual é a situação do jovem rico? Eles estavam no caminho, apareceu um rapaz. E o rapaz chegou para Jesus, presta atenção aqui. O rapaz disse: Jesus, ele era jovem e era rico. Tem igreja hoje em dia que é louca para ter jovem. E tem igreja hoje que é louca para ter gente rica dentro dela. Você imagina se esse cara aparece hoje? Ele era jovem e era rico. Aí ele chega para Jesus e fala: o que eu faço para ser salvo? Se fosse hoje em dia, muitos diriam: meu amigo, você já é. Você é jovem, você é rico, você quer ser salvo, você não sabe, você já é diácono. Se bobear, você vira presbítero aqui, mas fica com a gente, não abandona não. Mas Jesus, que não se impressiona com a aparência, Jesus diz: você conhece os mandamentos? Como é que Jesus evangeliza usando os mandamentos? Ele diz: você conhece, né? Sim, Jesus tem cumprido tudo, mas não matarás, tudo mandamento relacionado aos homens. Não adulterarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho, etc. Ele diz: eu tenho cumprido tudo isso daí. E aí Jesus cita um mandamento que não tem a ver com os homens, porque ele parecia ser uma pessoa boa. Ele se relacionava muito bem. Não mata, não bebe, não fuma, não cheira, não faz nada de errado. Mas aí Jesus fala: eu estou vendo alguma coisa com você e em você, e eu acho que você precisa prestar atenção nisso. Você precisa ir embora, vender todos os seus bens e depois vir e seguir-me. Jesus, ele estava confrontando esse jovem com o primeiro dos 10 mandamentos, que é qual? Não terás outros deuses diante de mim. O dinheiro para aquele jovem era um deus, como era para Zaqueu, o baixinho. Meus irmãos, o dinheiro não é um problema. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, não é? Não, muito bem, vocês estão acordados. O que a Bíblia diz? O
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é uma bênção, irmãos. A prosperidade, a cura, a família, o pão sobre a mesa, dinheiro para comprar remédio, ou remédio sendo doado de graça, remédio caro, é bênção de Deus. Mas quando eu me apego a isso e faço disso a fonte da minha paz, tipo, se eu perder o dinheiro, acabou o dinheiro, fui assaltado, perdi o emprego, acabou a paz na minha vida. Então isso significa que a minha paz não estava em Deus, que é a fonte que me sustenta e que abrirá a porta para um novo emprego e cuidará de mim e da minha família. Não, o meu amor é no dinheiro. Por isso que quando me roubaram eu perdi a minha fé, perdi a minha vida, já não conseguia mais orar, não ia mais na igreja, e ninguém podia falar comigo que eu já brigava porque estamos sem dinheiro, acabou a vida. A raiz de todos os males está nesse amor ao dinheiro. Jesus sabia que aquele jovem tinha esse problema. Então Jesus diz: vai e vende tudo, e vem me segue, e você terá um tesouro no reino dos céus. O jovem foi triste embora. Jesus fica triste, lamenta, vê o jovem partir, e aí ele diz as palavras relacionadas ao camelo, ao buraco da agulha, e diz, porque os discípulos perguntam, né? A partir do versículo 23, diz: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, Jesus falando para os discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus não está a dizer que os ricos não entrarão. Ele diz como é difícil. Aquela pessoa que teve condição de comprar um carro que ninguém compra, aquela pessoa que teve condição de comprar um apartamento ou uma casa que normalmente as pessoas não têm condição de comprar, aquela pessoa que teve condição de fazer certas coisas, comprar certas coisas que a maioria das pessoas não compram. Como é triste saber que a maioria dessas pessoas não vão para o céu. Por quê? Porque quando as pessoas começam a experimentar o prazer e a paz e a segurança que o dinheiro pode dar, essas pessoas acabam se perdendo de Deus, que queria ser a paz, a alegria e a esperança. É possível que uma pessoa rica continue tendo em Deus a sua paz, a sua esperança, a sua alegria, a sua esperança? Sim, mas o próprio Jesus está dizendo, é muito difícil. No verso 24 diz que os discípulos estranharam essas palavras, como talvez você esteja estranhando também. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles ficaram sobre modo maravilhados e dizendo entre si: então quem é que pode ser salvo? Como se eles fossem ricos, né? Quem é que pode ser salvo? E Jesus, porém, fitando nele os olhos, imagina o fitar de Jesus nos olhos assim. Jesus não fala nada, Jesus só olhou, tentando, e disse-lhes: para os homens é impossível ser salvo. É impossível ser salvos, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Quem é que salva um rico? É Deus. Quem é que salva o pobre? É ele mesmo, porque ele não tem nada, ele tem que se apegar em Deus. Não, é Deus também. Porque aquele que tem muita riqueza, aprende a confiar na riqueza, e aquele que não tem riquezas, que vive na pobreza, ele aprende a confiar em coisas, como por exemplo no governo, como por exemplo no patrão, como por exemplo na bolsa, nisso, naquilo. Ele aprende a confiar a ponto de dar o voto para uma pessoa que é corrupta, ladra, mentirosa, mas porque aquela pessoa garantirá a perpetuidade daquela bolsa. Não sei se faz sentido para a gente, mas o ponto é: onde está a sua confiança, está o seu coração. Onde está a sua confiança, está o teu Deus, o teu ídolo. Então, seja rico ou seja pobre, para os homens é impossível serem salvos. Por quê? Porque nós somos orgulhosos, nós somos arrogantes. E é essa a razão de Jesus ter dito isso aos apóstolos, para que depois Pedro dissesse: Jesus, a gente deixou tudo para te seguir. E Jesus, no verso 29, respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que, deixando casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos,
e os últimos primeiros. O que Jesus garante para nós aqui é que se nós nos apegarmos demais às coisas daqui, a ponto de imaginarmos, eu nunca vou deixar isso, eu nunca vou deixar o meu sonho, eu nunca vou deixar a minha possibilidade de conquistar isso, fazer aquilo, ter isso, ir para lá, eu tenho que cuidar da minha vida. Fui eu que lutei para chegar onde eu cheguei. Se eu tenho meu dinheiro, ele é meu. E há pessoas que dizem isso para a própria esposa, para o próprio marido, que é assim, o ápice do orgulho. Quando nós deveríamos entender que tudo que temos vem de Deus. É por isso que Jesus diz, se você estiver pronto para abrir mão de tudo que você tem e daquilo que você poderia ter, por amor do reino, eu te garanto, você vai receber muito mais. E às vezes, gente, isso não é uma garantia de Deus, de que virá de uma maneira física, mas virá de maneiras outras, como você nem imagina, e que Deus cuida de você, de mim, de nós. Pessoas que recebem famílias, mães, pais, irmãos, casas, carros, bens, amigos, e que tornam-se para Ele fonte de alegria, muito mais do que se essa pessoa tivesse a oportunidade de ter tudo isso só para si, sem compartilhar com ninguém. É por isso que a gente vê tanto milionário em depressão. É por isso que a gente vê tanta gente rica que não sabe o que é ser feliz. Sabe que é ter um prazer ali com dinheiro, conforto, isso e aquilo. Beleza, que a maioria não tem, mas não sabe o que é ter alegria de verdade. E que inveja, fica até com raiva quando vê um pobre se alegrando, fazendo um churrasco numa laje. Fala, que coisa horrorosa, um churrasco, né? Numa laje, porque não é capaz de perceber a alegria nas pequenas e simples coisas. É lógico que o pobre não pode fazer outra coisa. Isso, a alegria deve estar só naquilo, ou em outra coisinha mais. Mas o que é impossível para alguém que se envolve com riquezas é perceber que a alegria que podemos encontrar em Deus ultrapassa a alegria que as coisas desse mundo podem nos dar. E é assim que, se eu sou uma pessoa, trabalhei, conquistei, suei, mostrei depois para os meus filhos, olha, se eu tenho o que eu tenho, se você tem o que você tem, se você mora onde você mora, se você tem a cama que você tem, se você anda no carro que você anda, se você vai no restaurante que você vai, é porque eu trabalhei, é porque eu fiz. Então você veja como é que você fala comigo. Orgulho. Deus pode fazer assim, ó. Ele entope uma veia do seu coração. Você perde o trabalho, um bandido vem e assalta tudo, fura os teus 2 olhos, se não te mata. E aí? Como diz a sabedoria popular, quando acaba o jogo, o peão e o rei vai para dentro da mesma caixa. E você não leva nada com você, a não ser o seu orgulho, que te levará para o inferno. É por isso que, se desse lado da existência, quanto antes abrirmos mão de toda petulância, arrogância e orgulho, mais rápido ainda conheceremos o prazer em Deus. E esse prazer, como eu disse na escola bíblica dominical, servirá como combustível para a gente lutar contra o pecado e viver em meio à riqueza ou à pobreza. Tiago diz na sua epístola que o pobre deve aprender a confiar em Deus constantemente, que o sustenta, e o rico deve aprender a confiar na sua incapacidade, na sua insignificância, na sua, enfim. E a palavra de Deus vai não somente nesse contexto de Tiago, mas em Provérbios também ensinar aquele que recebe de Deus, porque Provérbios diz que é Deus que faz o rico e é Deus que faz o pobre. Não é porque você é fiel no dízimo e o outro é infiel, que o outro é pobre, você é rico. Porque isso é mentira de heresias e de seitas de igreja de hoje em dia. É Deus que faz o rico, é Deus que faz o pobre. E é mentira aquela ideologia política que está aí nas universidades, que diz que um dia, utopicamente, não vai ter mais pobreza na terra, porque Jesus falou que os pobres sempre tereis convosco. Como é então que nós devemos lidar com a pobreza? Aqueles que têm dinheiro, sabendo dividir, sabendo compartilhar, aprendendo a cuidar de si, de sua família com sabedoria, e aprendendo a doar, a compartilhar, a ofertar. Mas você não tem que pensar no outro, porque a partilha, ela deve partir de um pensamento próprio e não do outro. Eu não dou porque eu estou pensando no outro, eu dou porque eu sei o que Deus me ensinou a fazer. Se o outro vai pegar aquele dinheiro e acabar com a vida dele, vai fazer uma coisa totalmente errada, isso é com ele e Deus. A minha parte, que Deus me ensinou de partilhar, eu fiz. É óbvio que isso não se aplica, irmãos, para aqueles rapazes e moças que ficam no semáforo
visivelmente drogados, pedindo uma moedinha para continuar se drogando, dizendo que vai comprar um leite para o sobrinho que mora lá em Guarabira, na Paraíba. Você não vai dar dinheiro para essas pessoas, porque você está perpetuando o vício dele, você está destruindo a vida dele. Você tem outros meios para abençoá-lo que não dando dinheiro para ele, ou dando dinheiro para uma dessas pessoas que de repente pega dinheiro para aqui para encher a cara e acabar com a vida e com a família que está em casa, nos bares dessa vida. Eu estou dizendo partilhar com pessoas que você sabe que precisam. E se Deus te deu condições, se Deus te deu trabalho, lembre-se do que o apóstolo Paulo escreveu, que o irmão que tem condição, que tem trabalho, trabalhe para que tenha com que abençoar a outros, os que têm necessidade. Eu trabalho para que eu tenha condições de abençoar aqueles que padecem de necessidade. O princípio bíblico do dinheiro, que envolve o verso 17 até o 31 aqui, é o seguinte: Deus te dá para você poder abençoar o necessitado. Por tabela, você acaba sendo abençoado também. Logo, todas as vezes que eu digo, o que é meu, eu não vou dividir com ninguém. Com ninguém. Inclusive aqui dentro de casa, eu tenho meu dinheiro, minha esposa tem o dinheiro dela. E aí os meus filhos começam a trabalhar e vão abrir uma poupancinha para eles. Meus irmãos, é uma só carne, certo? Uma só alma, uma só casa. Esses dias passou na televisão, ela mora na casa dela, ele mora na casa dele. 22 anos, se dão super bem, é lógico. É lógico que dá super bem. Mas isso não é casamento. Isso não é casamento. Agora também é uma só conta no banco, irmãos. É uma só conta no banco. Aprendam isso, irmãos, em nome de Jesus, de uma vez por todas. Não é certo nós dividirmos as contas, você paga a luz, eu pago a água. Não, meus irmãos, o dinheiro é de um só, é de todo mundo. E a gente junta tudo, planeja junto e sonha junto. Mas eu, mulher, ganho mais do que ele. E aí? E se eu colocar minha conta junto, e se ele fizer besteira? Aí o marido pensa, não, pastor, se eu tiver só uma conta, ela torra tudo com sapato. Eu estou perdido. Então é bom que ela tenha a conta dela, o dinheirinho dela, ela viva a vida dela e eu vivo a minha, a gente fica bem assim. Sabe qual que é o próximo passo? Ela na casa dela, você na sua. Sabe qual que é o próximo? Aí vai, meus irmãos. É mais difícil ser uma só carne, porque isso exige confrontação positiva. Sabe, conversa, afinar as páginas, estar na mesma página para que o Senhor os abençoe. Lembra de uma coisa para sempre: quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo quiseram criar algo que pudesse ser a imagem e semelhança deles, Ele não criou a girafa, o rinoceronte ou o tiranossauro rex. O Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram o homem e a mulher. E lá em Gênesis 2 diz que criou e os fez homem e mulher os criou, a sua imagem os criou. O homem e a mulher em casamento são a imagem da Trindade. Você nunca verá o Pai num canto, o Filho no outro, o Espírito com um plano e Jesus tem outro plano. Aí o Pai tem um sonho, mas o sonho do Filho é outro. Aí você vai para lá, eu vou para cá. Você gasta os teus recursos, eu gasto os meus. Se der no final a gente diz, não, a gente separa. Mas não existe isso. E é dessa maneira que o Pai, o Filho e o Espírito nos criaram, para que nós em relacionamentos... Agora, é óbvio que os nossos pecados vão atrapalhar isso de uma maneira impressionante. E se não fosse os nossos pecados, tem o mundo. Se tivesse o mundo, tem o diabo. Tudo vai cooperar para destruir isso. Mas nós, com a graça de Deus e com o perdão de Deus, nós podemos conseguir. Até que uma das partes, eventualmente, por obstinação e dureza de coração, decida ir embora. Dinheiro, casamento, a maneira como olham as crianças. A parte final do capítulo diz no verso 32 que estavam de novo de caminho, subindo para Jerusalém. Agora eles não estavam mais no estado da Judéia, agora eles já estavam chegando em Jerusalém. Tudo isso no caminho para Jerusalém, mas tudo isso na estrada, gente. E Jesus ia na frente dos discípulos, e estes se admiravam, se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. Eles estavam assim, isso que Jesus está ensinando para a gente. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas
que lhe devia sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas, condená-lo à morte, entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Já é a 3ª ou 4ª vez que Jesus conta passo a passo o que vai acontecer com ele em Jerusalém, e os discípulos de novo não entendem nada. Depois só que eles entenderam, mas Jesus prediz tudo o que aconteceria. Então, dos versos 35 ao 45, vem o ápice da arrogância. Que aí Jesus percebe que está um zum, e uma converseira, e Jesus estranha aquilo. De repente chega o Tiago e o João. Irmãos, são os 2 discípulos mais chegados de Jesus, os filhos de Zebedeu, que era também discípulo, a mãe deles, todo mundo. E aí eles chegam para Jesus e falam: Senhor, você imagina, eu e o pastor Wesley, chegando para Jesus, que é o pastor Marco Conte, e a gente diz: mestre, para o Marco Conte, eu e o Wesley, nós queremos que você nos dê uma coisa que a gente vai te pedir, nos conceda. E aí o Jesus perguntou: o que queres que eu vos faça? Jesus já sabia, né? Mas ele pergunta. E aí verso 37, permita-nos que na tua glória, não é agora, na glória, nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Isso é humildade, né? Não, isso é um orgulho. Para que disso? Eles não entenderam nada de Jesus. Verso 38, Jesus diz: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que sou batizado? O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: vocês vão receber o cálice é a ira de Deus, que é derramado sobre Jesus na cruz do Calvário. Em outro lugar, Jesus está perguntando o seguinte, em outras palavras: vocês podem ser sacrificados pela humanidade? Vocês podem beber o cálice da ira de Deus, que é contra a humanidade, e que eu vou beber? A resposta óbvia é qual? Não. E aí, vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Batismo é a cruz, é a morte na cruz. E a resposta dos 2 bonitos é: a gente pode beber o cálice que você vai beber, e a gente pode receber o batismo que o Senhor vai receber. Aí no verso 40, bom, a conversa vai, né? Eles responderam que sim, podemos. Jesus diz: tudo bem, vocês podem receber uma coisa quanto a outra. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. A Bíblia fala que na glória, muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com o Cordeiro, ao lado de Abraão, Isaac e Jacó. A gente não sabe quem são essas pessoas. Mas na glória, virão pessoas do Oriente e do Ocidente, se sentarão na mesa com Jesus, Abraão, Isaac e Jacó. A gente vai sentar na mesa. A gente não sabe quem é. Mas Jesus fala aqui: não cabe a mim dizer para vocês o que acontecerá. Ouvindo isso, o restante dos 10, no versículo 41, eles ficaram indignados contra Tiago e João. Quem que esses 2 pensam que são? Começou a briga ali, começou a treta, né, como falam, no meio dos apóstolos. Quem que esses caras pensam que são? Querendo sentar à direita, que esses caras se acham. Você lembra o que aconteceu com José? José queria ser adorado nos irmãos, os irmãos pegaram, deram um couro nele e venderam para os ismaelitas, os parentes do nosso irmão. Venderam tudo. E agora? É isso que a gente vai fazer? E aí no verso 42, Jesus chamou de novo eles, todo mundo. Jesus tentou resolver um problema. No meio dos apóstolos: vocês não sabem que os que são considerados governadores dos povos têm sob seu domínio? Resumindo, Jesus está dizendo o seguinte: vocês sabem, gente, que quem tem autoridade é aqueles que governam. O rei, o governador, o prefeito, o presidente, esses têm autoridades. E as pessoas se submetem. Mas entre vocês nunca será assim. Irmãos, esse é um princípio sobre liderança na Bíblia. A liderança bíblica é diferente da liderança do mundo secular. Se eu, por exemplo, sou líder no mundo e eu quero ser líder na igreja, eu preciso aprender a ser líder na igreja. Porque ser líder na igreja não tem nada a ver com ser líder no mundo. Só que os apóstolos não tinham entendido isso ainda. Eles achavam que ser líder no meio dos apóstolos seria semelhante a ser líder daquele esquema que João, Tiago e Pedro tinham lá na Cafarnaum da peixaria. Eles tinham uma empresa de pesca lá, principalmente Pedro, Tiago e João, como Zebedeu, o papai, a deles. Eles pescavam e revendiam, um comércio de peixe. A gente é líder, Jesus, deixa a gente sentar do teu lado que a gente vai dar conta do negócio. E Jesus está dizendo para eles: vocês não sabem, quem é líder nesse mundo é líder nesse mundo. E precisa ser líder nesse mundo, porque sustenta pessoas, paga pessoas, disciplina pessoas, despede pessoas. Mas entre vocês não é assim. Você já pensou se pudesse mandar embora alguns? Eu não gostei do Ricardo, não gostei do Andrezinho, eu vou mandar eles embora, despeço.
passa no gabinete, que a gente não tem aqui, passa no gabinete hipotético que eu vou dar conta e vocês não entram mais aqui. Eu posso fazer isso? Eu posso ter vontade de fazer isso? Mas eu posso na prática fazer isso? É lógico que não, porque a liderança bíblica é como? É uma liderança servil. Aqueles que Jesus ensina aqui querem ser líderes, devem ser aqueles que servem acima e mais do que tudo. São muitas vezes os últimos a falar, são os últimos a receber, são os últimos a qualquer outra coisa. Jesus muda o princípio na cabeça, ensinando a eles o que de fato é ser humilde. Mas havia orgulho. E o texto termina com a experiência do cego de Jericó. E quando esse jovem chega, grita: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que os homens, os apóstolos orgulhosos mais uma vez fazem? Fica quieto, rapaz. Tem tanta gente falando, fica na sua. De tanto insistir, o texto diz que Jesus para, verso 49, e disse: chamai-o. E aí, então, pelas palavras de Jesus, os apóstolos foram e chamaram. Mas vem, olha que educação eles o fizeram, né? Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta, ele te chama. Aí ele foi, no verso 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. No verso 51, já terminando, perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. E então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Fé que ele já havia confessado anteriormente quando disse: filho de Davi. Aquele cego sabia mais de Jesus do que os apóstolos, porque quando Jesus perguntou para eles, apóstolos, quem ele era, todo mundo ficou quieto. O único a abrir a boca foi Pedro. E esse homem cego que vivia na mendicância, ele clamou: filho de Davi, tem misericórdia, tenha graça, tenha compaixão de mim. Jesus viu fé na alma dele. E Jesus é Deus, Jesus sabe quando tem fé de verdade no coração de alguém. E Jesus o salvou. E imediatamente ele voltou a ver. E ele seguia Jesus a estrada fora. Irmãos, o que esse capítulo nos ensina é que se o orgulho permanecer em nossos corações, nós teremos relacionamentos destruídos, nós teremos uma espiritualidade destruída, nós teremos um prazer destruído. Mas o tempo todo, a paciência de Jesus nos mostra ao lado de Deus, que é um Deus que está disposto a nos restaurar, nos perdoar da nossa arrogância e fazer de nós novos homens e novas mulheres, mas que dali para diante não serão mais tão orgulhosos quanto foram até aquele momento. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas hoje também, porque Ele sabe que cada um de nós tem dificuldade com o orgulho, cada um de nós tem dificuldade com a arrogância. E talvez você diga para mim: não, eu não tenho. E como eu já disse aqui, em outros lugares, em outras ocasiões, a pessoa que, só alguém que é absolutamente arrogante, que é capaz de achar que não tem arrogância. A pessoa que é capaz de achar que é humilde, é aquela que definitivamente não é. E aquele que acha que não é orgulhoso, talvez seja aquele que seja tão orgulhoso, a ponto de ser incapaz de perceber o orgulho que carrega no seu próprio coração. Que Deus nos dê olhos para ver aquilo que somos, aquilo que está dentro de nós. E que pela graça de Deus, Ele não olhe para você triste como Ele olhou para aquele jovem rico. Triste por vê-lo no seu orgulho, dizendo: beleza, mas não é para mim. Dando as costas para Jesus e indo viver a sua vida. Foi isso que o jovem rico fez nesse capítulo. É isso que Jesus Cristo disse para os fariseus sobre aqueles maridos ou esposas que abandonam o seu lar. É isso que Jesus disse para aqueles homens que queriam deixar os cegos e as crianças fora. Jesus disse: se vocês querem viver a vida de vocês, continuem, mas é o orgulho que levará vocês para o inferno, é o orgulho que tirou o diabo do céu. Mas se vocês querem me seguir, deixem a vida de vocês, deixem tudo, aprendam a ter prazer em Deus, para que em Deus vocês sejam felizes até o último dia da vida de vocês. Que Ele nos ajude contra o nosso orgulho. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos mostra quem somos, os desafios que temos,
E o Deus que temos, o Deus que é a maior expressão de humildade que os nossos olhos jamais verão nesse mundo. Um Deus que, à luz de Filipenses, deixou tudo, esvaziou-se de si mesmo, deixou a sua glória, deixou a sua fama e se humilhou e se fez carne e habitou entre nós. E aqui foi humilhado, foi rejeitado, foi traído, mas não abriu a boca, porque ele deixou a glória, a fama, ele se esvaziou de si, porque queria morrer em nosso lugar. Ensina-nos a deixarmos tudo por Ti também, Senhor. Ajuda-nos e ensina-nos como podemos, passo a passo, dia após dia, vencermos o orgulho, para que, independentemente do passado que temos, independentemente do que aconteceu até hoje, daqui para frente, sejamos novas criaturas, novos filhos, novas filhas, novos maridos e esposas, pessoas que se espelham em Ti para caminhar até o último dia da vida. Nos ajude, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus.